Fala, calculista! Meu nome é Pedro Santana, eu sou professor da Tutorial Cursos, e se você chegou até aqui, é porque você se inscreveu no meu mini curso de EBERIC avançado, que ao longo dos próximos 4 vídeos, nós vamos estar estudando juntos e aprendendo mais sobre como utilizar o EBERIC para realizar projetos estruturais seguros e otimizados, ok? Então, vamos ver aqui qual que é a ementa desse mini curso. Nós vamos falar sobre resolução de picos de esforços em lajes, tá? Porque o modelo que o EBERIC utiliza, que é o modelo de analogia de grelha, ele tem essa limitação, ele acaba às vezes gerando esforços muito elevados em regiões localizadas que não vão ocorrer na estrutura de verdade, né? Nós vamos entender como funciona o cálculo das flechas no EBERIC e nós vamos ver um caso muito comum de erro no cálculo da flecha limite, que acaba dizendo para a gente que uma flecha não está passando quando na verdade está passando. Nós vamos ver a aplicação de nós semirrígidos, né? Uma verificação que você tem que fazer para poder seguir, né? Para poder garantir que o nosso semirrígido está respeitando os limites normativos, tá? E é uma verificação que o EBERIC não faz. Então você tem que abrir os relatórios, conferir os resultados para ver se está atendendo a norma ou não, tá, ok? Nós vamos ver também, entender os motivos pelos quais às vezes a gente acontece de encontrar num pilar, né, um lance de cobertura com mais ácidos que o lance inferior. E para finalizar nós vamos falar sobre sapata de divisa, que dá bastante dor de cabeça para a gente quando a gente começa a fazer sapata de divisa no EBERIC, porque o EBERIC simplesmente não sabe calcular sapata de divisa, e acaba fazendo tudo errado, estragando tudo, estragando não só as sapatas, como estragando também os pilares vizinhos todos, que acaba ficando super exagerados, tá ok? Então, eu vou começar agora com o nosso primeiro tema. Te aguardo lá. Até mais. Vamos começar agora então a primeira parte do nosso mini curso de EBERIC avançado. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre picos de esforço no cálculo da laje, né, no cálculo da laje por analogia de grelha, o que acaba gerando um sobreconsumo de ácido na laje, né, e justamente a laje é o elemento estrutural que mais consome aço. Então é o elemento que a gente tem que ter mais cuidado de otimizar. Se a gente errar a mão na laje, a gente quebra algo na estrutura, entendeu? Então, é muito importante você estar atento a esse pico de esforço, que às vezes uma pequena região do seu pavimento está com aquele pico de esforço que vai aumentar o consumo de ácido numa região grande. Ok? Além do pico de esforço, nós vamos falar também sobre as flechas. Nós vamos entender as flechas no EBERIC, tá? Nós vamos ver também como calcular corretamente a flecha limite, porque o EBERIC ele acaba se perdendo às vezes nesse cálculo, ok? Enfim, vamos começar aqui com o pico de esforço. Aqui eu tenho um pavimento bastante simples, tá? Deixa eu até desligar a arquitetura aqui. Pavimento simples, né? Uma laje praticamente quadrada, com as cargas aqui de alvenaria. E vamos dar uma olhada aqui, a gente tem o nosso pavimento aqui, a laje L6 não está passando. A L6, essa lajezinha aqui, não está passando. Se eu clicar aqui para ver a grelha, vou colocar aqui um momento negativo, ó. Eu vejo que está praticamente tudo verdinho, mas aí, ó, tá quase tudo verdinho. Quando está tudo verdinho assim, cara, é horrível. Porque quando você vê que está tudo verdinho, você acha isso aqui, ó. Você acha algum ponto vermelho aqui. Acho que tem um outro para cá. Aqui está amarelinho só. Mas assim, quando você olha a grelha aqui de negativo e está tudo verde, né? Ou as lajes estão todas rotuladas, tá? O que não é o caso aqui. Tá? A gente tem engastamento de uma laje com a outra, tá? Se tivesse as lajes todas rotuladas, não teria momento negativo, a grelha ficaria toda verdinha, né? Caso contrário, se você tem engastamento nas suas lajes, tem momento negativo e a sua grelha está toda verdinha, é sinal que está acontecendo isso daqui, ó. Tem uma regiãozinha pequena com um momento negativo super alto, tá? Que em comparação com esse momento negativo, o momento negativo do resto da laje é pequeno, é quase desprezível, por isso você fica todo verdinho, né? Na escala de cor acaba ficando verde. E aí você tem que ficar vasculhando a sua grelha, procurando esse tipo de região aqui. Antes da gente ver qual é o esforço que está atuando ali, ó. Vamos ver a barrinha do lado aqui, ó. 1097, tá? Essa outra barrinha aqui, 1150, valores parecidos. A barrinha de cá. Aqui na verdade não tem continuidade da laje, né? Então,
Daqui não vai ter um momento negativo, né? Aqui deve estar chegando em zero. Mas enfim, vamos pegar só dessa região de cá, né? Aqui eu tenho um momento negativo de menos 1097 e aqui menos 1150. Essa barrinha aqui, ó, tcharam, menos 3157. A gente viu aqui que o momento negativo nessa barrinha aqui disparou. Até aqui atrás, ó, tava 1250, um valor parecido com as barras vizinhas. Aqui nesse trechinho aqui disparou. Se a gente for olhar aqui, ó, tem um pilar nessa região, tá? Então, justamente onde a barra da grelha pega no pilar, pega no pilar é que surge esse pico, esse salto, esse disparo no valor do esforço. O que acontece? Quando o eBay tenta dimensionar a armadura negativa para essa região aqui, o negativo vai passar aqui nessa parte, ele vai calcular baseado no maior momento negativo que ele achar aqui nessa região, que foi justamente esse 3100. E para 3100 não está passando a laje. Tá? Ainda bem que não está passando, porque isso vai chamar a atenção da pessoa para tentar entender o que está acontecendo aqui. Ele poderia estar passando com barra de 12,5 a cada 15, a pessoa mais distraída, às vezes, nem perceber, tá tudo passando, não vou nem olhar. Né? Então, não. Isso aqui é importantíssimo, você sempre olhar a grelha para ver se não tem alguma coisa assim acontecendo. Tá? Bom, e como que a gente resolve? Normalmente eu faço o quê? Eu redistribuo esse esforço, tá? Não ignoro esse esforço. Eu redistribuo, tá? Porque se eu reduzir esse momento negativo aqui, ele vai virar positivo no meio da laje. Então, eu tenho que redistribuir esse esforço. Como que eu faço isso? Eu utilizo esse daqui, o editor de grelha, tá? Importantíssimo, tá? Eu vou fazer propaganda de graça da AutoCAD agora. Se você trabalha com laje maciça, é imprescindível que você tenha um módulo de editor de barra, tá? Eu estou fazendo um jabá de graça, mas é verdade, tá? Sem esse módulo de editor de grelha, você não consegue fazer isso que eu vou fazer aqui agora. E isso vai te limitar muito nos seus projetos. Você vai deixar de conseguir otimizar por conta disso. Se você quiser acompanhar melhor essa aula, depois você pega um projeto seu, vasculha, vê se você vai achar. Com certeza você vai achar que mesmo os projetos simples acabam tendo esses picos de esforço, tá? Abre o seu projeto lá no demonstrativo do programa para você, se você não tiver, né, o modo de editor de grelha, abre no demonstrativo e faz o teste. Você vai ver, você faz o mesmo teste que eu estou fazendo aqui agora, você vai ver a mágica acontecendo no seu projeto. Então aqui eu vim no editor de barra, vou clicar na barra que está com esse pico de esforço aqui e vou reduzir a rigidez, a flexão dessa barra. Né? Eu mantenho 100% da rigidez. Eu quero diminuir, eu vou colocar um valor menor do que 1. Mas qual o valor que eu vou usar? Bom, aqui o esforço está em cerca de 3.000. Nas barras vizinhas está em cerca de 1.000. Eu vou jogar aqui um fator de 0,33 para tentar reduzir esse esforço aqui para 1/3 do que ele é hoje. Se reduzir para 1/3, vai ficar na ordem de grandeza das barras vizinhas, tá? Esse é sempre o meu critério. Eu quero que a barra que está com pico de esforço fique com esforço semelhante às barras vizinhas, ok? Eu vou dar um OK aqui e para a gente conseguir visualizar a diferença, tem que processar de novo o meu poste. Não preciso processar as flechas, tá? Basta processar fazer a análise estática linear e o processamento. Vou fazer o dimensionamento aqui e ele vai recalcular essa grelha com essa nova rigidez. Eu vou avaliar, tá? Não é porque eu coloquei 0,33 lá que o esforço automaticamente vai dividir por 3. Não, ele vai refazer o cálculo e vai gerar uma redistribuição de esforço. Pode ser que eu veja aqui, que não, diminuiu só para 2.000. De 3.000 para 2.000, eu vou ter que reduzir mais. Ou pode ser que tenha reduzido demais, de 3.000 foi para 700, 800, eu tenho que reduzir menos, tá? Isso é um processo meio que interativo. Então eu vou voltar aqui para a grelha, né? Que ele acabou fechando, porque mudou a grelha. E a gente nota aqui, olha como ficou muito mais harmônico. Agora tá um pouquinho mais escuro aqui, mas a coloração está bem mais próxima dos vizinhos, né? Aqui está com 1.400 e aqui com 1.200. A gente repara o quê? Que as barras vizinhas aumentaram de esforço. Então, parte desse momento negativo aqui acabou migrando para as barras vizinhas, tá? A outra parte é o momento positivo aqui do lado. E a nossa barrinha aqui, ó, abaixou de 3.100 para 1.800. Então, a gente viu que ainda não abaixou para os 1.000 e pouquinho que estava aqui. Então, eu teria que vir aqui, editar a barra de novo e colocar um valor ainda menor, tá ok? Eu não vou ficar repetindo aqui, o meu intuito é só você entender realmente o procedimento, tá ok? Então o processo basicamente foi esse daqui,
aqui eu já consegui reduzir bastante o esforço, né? E se a gente for olhar na laje, com certeza agora a laje está passando, não está dando mais erro. A gente consegue otimizar ainda mais, diminuindo mais ainda a rigidez dessa barrinha aqui, ok? Então vamos partir agora para falar sobre flash, né? Que eu acabei gastando tempo demais falando sobre o pico de esforço. Vamos falar aqui sobre flash, entender o cálculo das flechas no Eberic, tá? Então vamos ver que quando a gente faz a análise do Eberic, né, a gente tem, deixa eu mudar aqui para viga, a gente tem o diagrama de flechas, né? E a gente pode ver também o deslocamento para cada viga. Por exemplo, ó, vou pegar V3 aqui, eu posso ver, aqui eu tenho a deformação, né? Como é que foi a deformação nessa viga, vou pegar nessa outra aqui, como foi a deformação em cada um, para ver como que a viga está, como estão os deslocamentos, como a viga está se comportando, né? Isso aqui ajuda a gente a ter uma sensibilidade maior em frente à estrutura. A gente está vendo aqui que tem várias vigas que estão no deslocamento máximo do lado esquerdo, ao invés de estar no deslocamento no meio. Então, isso é sintoma de alguma coisa, tá? É sempre importante a gente estar olhando aqui os deslocamentos, se eles estão coerentes, tá certo? E além disso daqui, a gente consegue também ter aqui o diagrama de deslocamentos que mostra o pavimento inteiro, tá? Mostra viga por viga e para cada viga mostrando o ponto de deslocamento máximo e o respectivo valor, tá? Se tiver alguma viga que não está passando, está com a flecha acima da limite, vai mostrar para a gente aqui também, tá certo? Então, é porque eu acabei, quando eu processei aqui, né, eu tirei o cálculo da flecha. Deixa eu calcular aqui de novo, rapidinho, enquanto eu vou explicando aqui, né? Então, isso daqui é um exemplo da deformada de uma viga, tá certo? Então, vamos pensar nessa distância do P6 até o P7, tá? Nesse vão aqui. Ok? Como que é feito o cálculo da flecha, né? E por que tem várias... Opa! Por que o Eberic mostra pra gente várias flechas, né? Flecha elástica, flecha imediata recalculada, flecha de frio e flecha total. Da onde surge isso aqui tudo? Bom, como que o Eberic trabalha, né? Ele monta o pórtico, certo? A partir desse pórtico, ele pega o carregamento todo que a gente lançou, que vai ter na nossa estrutura, e processa a estrutura. E com esse processamento ele obtém os esforços, tá? E a partir desses esforços, ele faz o dimensionamento da estrutura. Também a partir desse modelo, né, ele calcula os deslocamentos, tá? Esse deslocamento que ele calcula, que ele obtém nessa primeira análise, é a flecha elástica, tá? É o deslocamento que ele obtém na análise elástica linear, certo? Nesse caso aqui, a flecha obtida, ela considera que a viga é feita só de concreto. Ele despreza a contribuição do aço na rigidez do elemento estrutural, tá certo? Ele considera a seção íntegra de concreto, tá? Num segundo momento, depois que já foi feito o dimensionamento da estrutura, né, que ele já sabe qual vai ser a armadura que vai ser detalhada na viga, ele calcula o pórtico de novo. Ele calcula o pórtico uma segunda vez. Nessa segunda vez, ele não considera mais que a viga ela é íntegra de concreto. Ele passa a considerar, em primeiro lugar, que existe aço dentro dessa viga, o que vai aumentar a rigidez e diminuir as flechas, tá? E começa a considerar também que vai haver fissuração na viga, tá? Que vão haver lugares onde os esforços de tração vão ser superiores à resistência do concreto de tração e, portanto, vão surgir fissuras. E as fissuras diminuem a rigidez da viga, o que vai fazer com que a flecha aumente, tá certo? Então, no segundo pórtico que o programa monta, a rigidez vai ser totalmente diferente do primeiro pórtico, tá? E esse segundo pórtico é montado, o carregamento é aplicado e é feito a análise estrutural desse segundo pórtico. Com esse segundo pórtico são obtidos novos deslocamentos, tá? Esse deslocamento é a flecha imediata, tá? E aí é feito um novo reprocessamento, pegando os novos esforços desse segundo pórtico, vendo em quais lugares o esforço de tração é superior ao mínimo, superior à resistência de tração do concreto, aonde o esforço de tração ultrapassar a resistência do concreto, vai se considerar que aquela região está fissurada, vai ser feito um novo cálculo da rigidez, utilizando essa fórmula aqui, que é a fórmula de Branson, para obter a rigidez da viga, considerando que ela está fissurada, tá?
vai ser montado um novo pórtico, vai ser feito de novo, certo? E aí, nesse segundo processo, vai ser calculado a flecha imediata recalculada, tá ok? Por que é feito isso daqui? E, na verdade, são processos iterativos. Cada vez que você fizer, a flecha vai dar diferente. Uma hora ela vai aumentar um pouquinho, outra vai diminuir. Tá? Quanto mais você fizer, menos esse valor vai diminuir, vai mudar, na verdade, né? Quanto mais vezes você reprocessar, você repetir esse processo, mais próximo você vai chegar de um valor, mais o seu valor vai convergir para o mesmo ponto, ok? Então, o EBERIC, por padrão, para os pórticos, né, para a viga, ele faz esse cálculo duas vezes. Ele calcula a flecha imediata e depois ele faz a flecha imediata recalculada, tá ok? Essa flecha diferida aqui é a flecha imediata considerando a fluência. Então, desculpa, a flecha devido à fluência, não necessariamente a flecha imediata, né? Vai ser a flecha que a nossa estrutura vai sofrer devido à ação do efeito Rush, devido a essa ação da fluência do concreto, tá ok? E a flecha total é o somatório da flecha imediata recalculada com a flecha diferida. Então a flecha elástica a gente pode praticamente ignorar, tá? Ela é só uma referência, né? Pra gente ver, a flecha imediata ela normalmente não foge muito da flecha elástica, não fica muito diferente, tá? Se o valor dobrar de um para o outro, é pra gente estranhar que tá acontecendo alguma coisa errada, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma referência, tá? A flecha imediata recalculada que a gente vai olhar, tá? E a flecha imediata recalculada a gente vai somar com a flecha diferida e obter a flecha total, tá? Então, essas duas aqui somadas vão nos dar a flecha total. Se a gente conferir aqui, ó, 0,36 com 0,37, vai dar 0,73. Aqui 0,13 com 0,13, devia dar 0,26, mas aqui talvez tenha sido arredondamento, né? Deu 0,27. Ok? Então, entendido? Isso daqui que é o conceito, né? A flecha imediata, considerando as cargas atuantes na estrutura, e a inércia reduzida devido ao ocorrência de fissuração, aonde os esforços de tração superaram a resistência do concreto de tração. Ok? Então, basicamente, isso aqui explica como que o EBERIC faz o cálculo. Aí, considerando aqui, só para terminar, né? Aqui eu tenho um vão da viga entre P6 e P7, né? Só que aqui eu tenho um momento negativo. Aqui eu tenho um momento positivo. Aqui eu tenho um momento negativo de novo. Então, aqui eu tenho esforço de tração. Às vezes o momento negativo é alto o suficiente para gerar fissuras aqui em cima, na parte de cima da viga. Aí já nessa região aqui, o momento vai ficar próximo de zero. Não vai ter fissura. Aí aqui eu vou voltar a ter fissura na região onde tem um momento positivo. Tá? E aqui depois eu vou ter fissura na região negativa de novo. Na região de cima de novo onde tiver um momento negativo. Como que o software considera, né, essa variação, ou é um momento negativo ou um momento positivo, no cálculo dessa fórmula? Né? Ele faz o quê? Ele divide a viga em três trechos. Um trecho onde existe só o momento negativo, um trecho onde existe só o momento positivo, e outro trecho de novo onde existe o momento negativo. E faz o cálculo separado para cada caso. Ó. Então, por exemplo, o vão 1, no nó 1, né, na região onde tem o momento negativo, ele faz um cálculo. Na região do vão onde tem o momento positivo, ele faz um outro cálculo. Na região à direita, né, ele faz, nessa região aqui, ele faz um novo cálculo, considerando novamente o momento negativo. Então aqui estaria a rigidez bruta, considerando que a seção tem só concreto, não tem aço e não tem fissura. Seria esse 8 aqui vezes 10 a menos 4. Aqui é o momento de fissuração. Então, se o momento atuante em módulo for maior do que isso daqui, vai surgir fissura. Se for menor, não vai ter. Então, aqui, por exemplo, o momento atuante é menor que o momento de fissuração, então não vai ter fissura aqui. Aqui vai e aqui vai, porque esses dois aqui acabou o seu valor sendo superado. Aqui é o comprimento do trecho, que tem um momento negativo, aqui também. E aqui o comprimento do trecho tem um momento positivo. E aqui foi... Aliás, isso aqui é a inércia fissurada. Se a seção estiver 100% fissurada, essa aqui seria a inércia restante, né? Essa aqui para esse trecho, essa aqui para esse trecho. Aqui é feito o cálculo da inércia equivalente. Ele usa esses dados aqui, tá? Joga nessa fórmula e obtém uma inércia equivalente para cada trecho. Obtém uma inércia equivalente para esse trecho, uma para esse e outra para esse, tá? E ele faz uma média ponderada considerando os comprimentos. Ele considera a inércia do nó 1 ponderada pelo comprimento desse trecho. A inércia do vão ponderada pelo trecho do vão, pelo comprimento do trecho do vão. E a inércia desse terceiro trecho aqui pelo seu comprimento. Com essa ponderação ele chega numa inércia média aqui que ele utiliza, né,
como sendo a inércia do vão inteiro, tá ok? Então é assim que o Weberic trabalha. Aí umas coisas para a gente ficar esperto é o que? Vamos ver aqui o diagrama de deslocamento. Ó, está dizendo aqui, ó, flecha acessível V8. V8 está com um deslocamento de 0,81, tá? E é uma flecha de L sobre 197. Se você se lembra, o deslocamento limite aqui para aceitabilidade sensorial é L sobre 250. Então V8 você pode pensar à primeira vista que não está passando. Só que vamos procurar V8. Ó, V8 está aqui. V8 é uma viga em balanço. Quando a norma fala sobre viga em balanço, ela diz assim, no cálculo da flecha limite, a gente tem que considerar o dobro do comprimento do balanço. Tá, vamos ver qual que é o comprimento desse balanço aqui. Ó. Ele tem aproximadamente 1,65 m. Tá? Então vamos guardar. Tem 1,65 m de comprimento. Então deixa eu só voltar aqui para a gente ver como estava dando. Estava dando 0,81, estava dando L sobre 197. Então vamos fazer um cálculo aqui, ó. 0,81 é a flecha. O vão é 1,65 m. Então a minha flecha estava dando... Aliás, aqui está em centímetro, né? 0,81 centímetros. Aqui também tem que estar. Então, a minha flecha era L sobre 203, né? Então, assim, não deu 197 porque eu devo ter medido errado aqui. O comprimento deve ter pego demais. Eu peguei até a viga de cá, talvez. Mas só para a gente conferir, né? Ele está considerando aqui, o Weberic está considerando esse L sobre 197 aqui, ele está considerando que 0,81 centímetros equivale ao vão sobre 197. Ele está considerando como vão, como L, apenas o comprimento do balanço. Mas a norma fala que a gente tem que, nesses casos, considerar o dobro do comprimento. O Weberic não verifica isso. E muitas vezes ele aponta flecha excessiva no balanço erroneamente. Se aqui, considerando o L normal, tá L sobre 197, se eu dobrar o valor do L, vai virar aqui L sobre, quase L sobre 400, né? L sobre 394. Então, aqui passaria, né? Por exemplo, aqui se eu mudar, né? Se ao invés de 165 botar 330, vai dar L sobre 400. Então a gente vê aqui que quando for balanço eu posso dobrar o limite aqui, eu posso dobrar esse valor aqui na hora de fazer a minha análise, tá certo? Então isso aqui é algo muito importante, que é uma verificação que o Weberic não faz e por vezes ele aponta erro aonde não existe, tá ok? Isso aqui tanto é perigoso para a viga, ele é perigoso também para a laje. Se eu não me engano, eu tinha um exemplo aqui. Essa laje aqui que não está passando. Curiosamente, quando a gente olha a grelha aqui, ó, tudo verdinho de novo. A gente vasculha, a gente acha aqui, ó, essas regiões aqui com pico de esforço, tá? Relembrando que a gente viu antes, ó, aqui 2.700, aqui 2.400, no restante, ó, 1.400, 1.200, 1.200. Então, a gente, novamente recapitulando, né? Algumas regiões com esforço muito maior do que nas demais, tá? Não faz sentido esses picos de esforço, a gente já sabe agora como tratar. Mas o que eu quero mostrar aqui, na verdade, é deslocamento, que é o tema que a gente está tratando agora. Então, se eu vier aqui em deslocamento, e vai dar para mim aqui que a flecha tá muito grande aqui em L9, tá L sobre 93. Então, a gente vai L9, além de estar dando um erro no dimensionamento por conta daquele pico de esforço, está dando também deslocamento exagerado. Ele está dizendo que esse deslocamento que está ocorrendo aqui equivale a L sobre 93. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que tem que dobrar o valor, porque o Weberic não verifica isso. Então, o certo aqui nesse caso seria L sobre 196. O que também não está passando, né? Porque o limite é L sobre 250. Mas agora a distância, a diferença é bem menor, né? Agora, de L sobre 196 para L sobre 250, a gente consegue corrigir fácil uma contraflecha, por exemplo. Mas assim, é só para deixar o alerta de que você tem que ficar esperto aí no cálculo da flecha limite, senão o Weberic não vai deixar passar lajes e vigas em balanço que, na verdade, estão passando. Tá ok? Então, basicamente, esse foi o conteúdo para esse primeiro vídeo, para essa primeira aula da nossa minissérie, do nosso mini curso
de Ibérica avançado. Se tiver restado alguma dúvida, alguma coisa que faltou explicar aí, ou que você gostaria que eu respondesse, não deixe de deixar o seu comentário aí, que assim que eu observar, assim que eu visualizar sua pergunta, eu vou estar correndo para responder. Talvez eu acrescente ainda em algum dos vídeos futuros a resposta para sua dúvida, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!